pessoal, sejam bem-vindas à segunda aula prática do curso de biscoitos do projeto Grão de Trigo. Hoje vamos fazer goiabinha, um biscoito que também é chamado de olho de boto. Muito gostoso, leve e vocês vão adorar fazer. Vamos lembrar nossas regrinhas básicas, que são higiene total do local, da mesa, da bancada, o mise en place, que vocês já sabem como se prepara, né? Unhas curtas, nenhuma bijuteria, nada de esmalte, o cabelo preso ou com um lencinho ou uma touca, e aí estaremos prontos para começar a trabalhar. E para fazer o nosso biscoitinho de hoje, nós vamos precisar de um bowl, uma espátula ou uma colher, 200 gramas de farinha de trigo, essa aqui já está peneirada e sem fermento, 100 gramas de amido de milho, 3 colheres de sopa de açúcar, que pode ser o refinado, o cristal ou o demerara, 200 gramas de margarina, 80% lipídios, goiabada o quanto baste, picadinha, e aqui eu vou usar extrato de baunilha, que é totalmente opcional. Mas se vocês puderem usar algumas gotinhas de baunilha, vai fazer toda a diferença no seu biscoitinho. Vamos colocar mãos à obra? Vamos então colocar no bowl os ingredientes secos. Como eu disse, essa farinha já está peneirada. Em tudo que nós formos fazer, nós vamos peneirar as farinhas. O amido de milho. E aqui nós damos uma leve mexida para agregar as duas farinhas. O açúcar. E a margarina. Vejam que a única diferença nessa massa é que no sequilho nós usamos apenas amido de milho e nessa aqui nós vamos usar farinha de trigo também. E as medidas são diferentes. Então, inicialmente, nós misturamos com a espátula ou colher. E depois, vamos usar as mãos. Sempre com aquela técnicazinha de apertar os ingredientes para que não vire uma farofa, e sim uma massa lisa e homogênea. Bom, esse aqui é o ponto da massa. Ela fica uma massa bastante gordurosa. Eu tive que colocar um pouquinho mais de farinha, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para dar uma explicação para vocês. Existem diferenças nas farinhas que nós usamos para fazer receitas, formulações, etc. Normalmente as farinhas aqui no Ceará são farinhas muito leves e nós precisamos às vezes colocar um pouquinho mais do que a formulação nos pede. Então, nessa receita, por exemplo, eu coloquei um pouquinho mais de farinha de trigo. E para contrabalançar, eu coloquei um pouquinho também de amido de milho. E acrescentei algumas gotinhas de baunilha. E agora, nós vamos começar a modelar os biscoitos. Então, vamos modelar os biscoitinhos, só que dessa vez nós vamos fazer pequenos cilindros e afundar esses cilindrozinhos com o nosso dedo para poder colocar um pedacinho de goiabada aqui dentro. Aqui, quanto mais você usar a sua criatividade, melhor. O formato desse biscoito, o formato oficial é esse aqui, por isso é chamado de olho de boto. Mas você pode fazer do formato que você quiser, tá? Desde que tenha uma quantidade de massa, se você quiser, você pode fazer assim também, ó. Afunda aqui no meio, faz como uma canoinha.
coloca a goiabada. Aqui eu quero lembrar vocês que quando essa massa for ao forno, a goiabada vai derreter, logicamente. Aqui os biscoitinhos estão... Vamos levar ao forno e logo mais vamos ver a delícia pronta. E aqui está uma parte dos nossos biscoitos de goiabinha ou olho de boto. Ainda tem uma assadeira no forno, mas aqui está o resultado do nosso trabalho de hoje. Eu assei numa temperatura de 200 graus e ele ficou mais ou menos uns 40 minutos no forno. Mas como na nossa outra aula, ele também fica no ponto, fica prontinho, quando embaixo do biscoito está levemente dourado. Essa massa, ela é um pouco mais gordurosa, ela lembra um mantecal, que é um biscoito feito com banha de porco, e fica super macio. Vamos agora experimentar. Bem farinhoso, ele fica assim mesmo, quebradiço, e a melhor parte fica por conta desse sabor, que é a goiabinha. Tchau, beijinho e até amanhã.